Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós costumamos falar que o Evangelho de Jesus não é um mero texto doutrinário para ser estudado intelectualmente, mas é muito mais um manual para a vida. Um manual que traz o caminho certo para as nossas dúvidas, que nos traz luz, que nos traz esclarecimentos sobre os percalços da nossa jornada. Então, hoje nós vamos relembrar juntos aqui uma conhecida parábola do Cristo, presente no nosso Evangelho, e vamos buscar compreender quais seriam as reflexões que nós poderíamos ter para nos amparar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja.
desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Na doutrina espírita, nós falamos constantemente sobre fazer o bem, porque assim tanto nós ajudamos o nosso semelhante, como também criamos condições para a nossa própria paz interior, abandonando o nosso egocentrismo e aprendendo, aperfeiçoando a nossa habilidade de doar o nosso melhor para o nosso irmão. Mas será que nós sabemos acolher a dor alheia e buscar ajudar com um verdadeiro espírito cristão? Nós temos no Evangelho de Lucas a narração de uma parábola bastante conhecida e muito inspiradora nesse sentido de fazermos o bem ao nosso próximo. É a parábola do bom samaritano. Todos nós provavelmente já lemos essa parábola, que começa com uma conversa de Jesus com um homem da lei, ou seja, era um homem culto, que sabia ler, que tinha conhecimento das leis da época. E esse homem queria entender melhor quem era o seu próximo. Quem poderia ser aquele irmão que Jesus pedia para que amássemos como a nós mesmos? Então, nós vamos ler essa parábola aqui para refletirmos juntos. E ela começa dizendo assim, que em certa ocasião, um perito na lei quis colocar Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? E o homem, então, compreendeu o questionamento de Jesus, que chamava para que ele trouxesse da sua própria consciência qual era a lei, e ele respondeu. A lei diz: ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E também ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse para ele: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o homem continuou e então fez a famosa pergunta para o Mestre Jesus: mas quem é o meu próximo? E então, para responder essa pergunta, Jesus elaborou essa pequena história, essa parábola, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, que traz um profundo ensinamento moral. Jesus, então, começou essa parábola assim. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando o homem quase morto jogado. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote, ou seja, era um homem religioso, um homem que estudava a lei de Deus. Mas o sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também quando passou um levita. Chegou ao lugar, viu aquele homem caído, ferido, e também passou longe, passou para o outro lado. Levitas eram descendentes da tribo de Levi, mas essa designação levita também era para os ajudantes dos sacerdotes nos templos. Porém, algum tempo depois, um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava esse homem caído no chão, ferido, e teve piedade dele. Se aproximou, enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo sobre as feridas e depois colocou esse homem ferido sobre o seu próprio animal e foi levando esse homem ferido para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte fez um pagamento para o hospedeiro e pediu que ele fosse muito bem cuidado. E ainda, antes de ir embora para os seus compromissos, disse que pagaria todas as despesas que ainda precisassem ser feitas quando voltasse por ali. Samaritano era um indivíduo da região da Samaria que era considerado impuro pelos judeus, porque ele seguia uma doutrina religiosa própria, independente, tinha outros hábitos. Bom, então, continuando com a sua narrativa, com a sua parábola, Jesus interrompeu e perguntou para o homem da lei:
Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? O sacerdote, o levita, de quem poderíamos esperar, inclusive, uma boa ação, porque eram homens religiosos, ou o samaritano, que não seguia as mesmas leis, era até mal visto na sociedade judaica? E o homem da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele, do homem ferido. E Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Se nós voltarmos para os dias de hoje, tudo isso nos leva a refletir sobre como nós estamos lidando quando vemos alguém passando por um problema ou uma dor. Nós temos empatia ou nós passamos longe? Não importa qual religião nós estamos seguindo, os nossos hábitos exteriores, mas o quanto nos movemos para ajudar o nosso semelhante, quanto nós nos deixamos tocar pelo sofrimento do outro, sem julgá-lo, sem termos algum ato de intolerância, fazermos algo com amor. Nós sabemos ter empatia com o nosso semelhante, nós sabemos amar e servir sem impor condições, como Jesus exemplificou. Muitas vezes, além de não termos a empatia com a dor do nosso próximo, nós ainda o criticamos porque determinada pessoa pensa ou age diferente de nós, portanto não merece algum auxílio. Mas Deus espera de nós um comportamento de amor, abandonando os nossos comportamentos egocêntricos, intolerantes, porque só assim saberemos amar e servir verdadeiramente. A palavra empatia quer dizer colocar-se no lugar do outro e buscar sentir o que ele sente. Se conseguirmos praticar a empatia verdadeira, nós estaremos iniciando a vivência dessa mensagem de Jesus, que nos convidava a amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos. Mas muitas vezes nós ainda acrescentamos uma outra barreira que nos impede de agir com amor pelo nosso semelhante. Nós, muitas vezes, priorizamos de maneira exagerada os nossos próprios problemas, as nossas próprias dores, os nossos compromissos. Se nós exageramos nessa postura, um tanto quanto egocêntrica, nós jamais conseguiremos abrir espaço no coração para nos sensibilizarmos com a dor do outro. O primeiro passo é nós compreendermos que somos todos irmãos e perceber que, quando nós ajudamos com sinceridade e amor o semelhante, além de nós ampararmos esta pessoa, nós também avançamos na cura das nossas próprias dores. Quando colocamos o amor em ação, auxiliando o nosso semelhante de maneira sincera e verdadeira, nós próprios também recolhemos os benefícios desse amor. Mas o que temos aprendido justamente com os nossos benfeitores espirituais, com os grandes missionários como Chico Xavier, é que o caminho para amenizar as nossas dores não é exatamente colocando toda a nossa energia, todo o nosso foco na resolução daquele problema, daquele desafio, daquela dor. Mas é justamente o oposto. Quando eu saio de mim mesma e ajudo o meu semelhante que sofre, dentro das minhas possibilidades, mesmo sem ter as condições ideais, nós vamos pouco a pouco nos sentindo melhores e mais fortalecidos. É a lei do amor. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu acredito que o grande desafio de fazer valer a nossa experiência neste planeta é entender quais são os fatos, as razões de nossa existência. Apesar de, quando estudamos a doutrina, aprendemos que a nossa existência de hoje é resultado das vidas passadas. Acredito que para muitos ainda é muito difícil compreender a lei de causa e efeito e aproveitar as oportunidades trazidas pelas dificuldades. Afinal, ninguém quer passar pela dor. A única certeza que se tem é que a vida está longe de ser um berço de facilidades e sombra e água fresca, como muitas vezes nós sonhamos. Já repararam como desde criança lidamos com a dificuldade? Os adultos não nos compreendem e, na maioria das vezes, não percebem e não conseguem nos ajudar. Quantos de nós não éramos tímidos, outros sofriam de bullying, tínhamos medo, enfim. E quantas vezes acalentamos dúvidas que só foram sanadas com o tempo, depois que já éramos adultos? Não sabíamos expressar o que realmente nos afligia. E em todas as fases, lá está ela, a dor para ser vivida, para ser enfrentada. Mas reflitamos o seguinte: o que exatamente nós não entendemos da mensagem do Mestre, se em toda a sua trajetória ele colecionou um rol de dificuldades de toda a ordem? O desconforto do berço e dos aposentos que ele nasceu, compartilhando o mesmo teto com bois, vacas, ovelhas, galos, enfim, não impediram que ele viesse ao mundo anunciando a boa nova. Na meninice, ele já trazia pensamentos e sentimentos profundos de amor ao Pai e à humanidade. Compenetrado de sua missão, foi impedido de viver a leveza da infância. Suportou a rejeição dos irmãos e a incompreensão do pai. E no final, como bem o sabemos, sofreu a infâmia da cruz, mas mesmo assim, com o corpo dilacerado, ele encontrou forças para rogar o perdão para os seus verdugos e a turba ignorante. Por que será que, mesmo sabendo disso, não conseguimos ampliar a nossa visão de dor e aproveitá-la como oportunidade de crescimento espiritual? Não se trata aqui de idolatrar a dor, muito mesmo de masoquismo, como alguns equivocadamente podem pensar. Estamos falando de não nos cansarmos diante das provações. Se puxarmos bem pela memória, já passamos por provas que pareciam intransponíveis e tudo passou. Algumas delas já nem nos lembramos exatamente como foi. Eu gosto muito do livro, da lição do livro Fonte Viva, é o capítulo 124. Esse livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o capítulo nos faz refletir sobre a importância de nos mantermos ativos e firmes perante a dor, que por sua vez sempre tem um objetivo nobre, sempre. Aí a lição diz o seguinte: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou
o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e o engrandecera. E a semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem, nos diz Emmanuel. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. E o bondoso amigo, ele termina a lição, exatamente nos conclamando a suportar o que nos cabe nesta terra, porque nós não sabemos quais são os maravilhosos desígnios de Deus para conosco. E ele finaliza: a perseverança é a base da vitória. Não esqueças que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante entre o suor e a confiança, sem nada desfaleceres. Pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com um momento doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os mundos regeneradores, cujos esclarecimentos estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Existem muitas moradas na casa de meu Pai, onde nas mensagens dos Espíritos, nos itens 16 a 18, temos a seguinte mensagem que o Espírito Santo Agostinho, em Paris, em 1862, traz-nos a respeito dos mundos regeneradores, dizendo: entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, Senhora de si mesma,
na posse do livre arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, das quais sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca, e em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, por isso, sujeito às vicissitudes das quais libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, então, esses mundos, meus amigos e amigas, são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor àqueles que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não houver firmado bastante na senda, no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. E o Espírito Santo Agostinho conclui as suas colocações dizendo: contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Amigas e amigos, estas explanações levam-nos a reflexões profundas
a respeito do porquê todos nós estamos aqui encarnados na bendita e querida Escola Terra. Ou seja, para os ajustes necessários das grandes faltas que cometemos em vidas passadas. Ou seja, para os ajustes necessários das grandes faltas que cometemos em vidas passadas, seguindo então os exemplos e os ensinamentos do Mestre, modelo e guia da humanidade Jesus, para que consigamos nos elevar mental, moral e espiritualmente, e que tenhamos o mérito de habitarmos um mundo de regeneração. Então, amigas e amigos, vamos trabalhar fazendo o bem sem olhar a quem, sem questionamentos, para estarmos em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai. Jamais nos esqueçamos de agradecê-lo pelas belas oportunidades que sempre concede a todos nós. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração e até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Nós estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo e compartilhe o link com seus amigos. E não se esqueça que no nosso canal Caiba Schutel você encontra conteúdos inéditos com aulas, com cursos sobre livros da doutrina espírita. Encontra também o Evangelho no Lar, que acontece diariamente às 9 horas da noite e muito mais. Se inscreva e acesse agora para levar mais luz ao seu dia e ao dia das pessoas que você ama. Muito obrigada e até a próxima.